Hoje eu vou contar para vocês tudo sobre hérnia umbilical e como a gente pode corrigir. Olá, amigos do Clube da Plástica. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a hérnia umbilical. Muitas pacientes já vêm ao consultório de cirurgia plástica apresentando o diagnóstico de hérnia umbilical. Outras pacientes não sabem que tem a hérnia umbilical e nós acabamos, através do exame físico dessa paciente, o exame físico do abdômen, a gente começa a ver que a paciente ou já tem um abaulamento da região abdominal, ou então esse abaulamento ele aparece quando a gente solicita a paciente que faça algumas manobras de aumento da pressão intraabdominal. Se você não sabe o que é uma hérnia umbilical e se você apresenta ou não a hérnia umbilical, é muito fácil. Em algumas pacientes já aparece uma bolinha para fora do umbigo. O umbigo, ao invés de ser fundinho e você conseguir palpar esse fundo bem fechadinho, em algumas pacientes com hérnia umbilical não apresentam esse umbigo fundo. Muito pelo contrário, ele fica um umbigo raso. Em algumas pacientes essa bolinha sai até para fora. Então é muito fácil até em casa mesmo você diagnosticar ou então pelo menos se atentar para a presença da hérnia. Outras pacientes ainda já têm essa bolinha, mas não sabia que era hérnia e até que começou a incomodar, causar uma dorzinha, um incômodo, uma sensação de aperto abdominal e acabaram procurando um clínico geral ou um cirurgião geral e acabaram fazendo o diagnóstico. A hérnia umbilical ela pode ser congênita, a paciente já pode nascer com essa hérnia umbilical. Em crianças a gente espera mais ou menos até os 7, 8 anos para ver se essa hérnia regride, se ela corrige sozinha. Quando ela não corrige, a paciente acaba tendo essa hérnia até a idade adulta, às vezes até piorando, porque uma hérnia é um defeito, é um buraquinho no que a gente chama de aponeurose. A aponeurose é uma cinta interna que contém os nossos órgãos lá para dentro da barriga. Então, quando a gente tem algum defeitinho nessa aponeurose, nessa cinta, o conteúdo intraabdominal, os órgãos, as gorduras de dentro da barriga acabam passando por esse buraquinho. Isso às vezes podem causar incômodos na paciente ou às vezes não causam nada. Além da forma congênita, que é que a paciente já nasce com ela, tem a forma adquirida, que é, na verdade, principalmente quando a paciente ou ganha muito peso. Então, se ela ganhou muito peso, ela não ganha peso só fora, ela ganha peso dentro também. A gordura dentro dos órgãos também aumenta. E isso aumenta a pressão dentro da barriga, jogando os órgãos para fora, forçando essa aponeurose, essa cinta que já está mais frágil, já está menos fortalecida com o passar do tempo, então a paciente adquire. Além do peso, tem a gestação. Muitas mulheres, pelo aumento intraabdominal que o útero causa, a gestação causa, também fazem esse abaulamento, essa força na aponeurose e com isso adquirem hérnia umbilical. Não importa se essa hérnia umbilical traz sintomas ou não, se ela é uma hérnia umbilical que você já tem desde criança e ela foi aumentando, ou então se você adquiriu ela através do aumento do ganho de peso ou através da gestação. O tratamento das hérnias de parede abdominal, inclusive das hérnias umbilicais, é sempre cirúrgico. Se você tem uma hérnia umbilical e ainda não se programou para poder ser submetido a um tratamento cirúrgico, o recomendado é que você não faça nada que aumente a pressão intraabdominal, porque a gente já viu que tudo que aumenta essa pressão faz com que a hérnia piore ou que a hérnia saia para fora. Então, tem que controlar muito bem o peso. Você não pode pegar peso, a academia não pode fazer musculação, nada que aumente a força dos seus músculos abdominais. Você não pode ir no mercado e levar sacolas pesadas, porque isso também vai forçar o seu abdômen. E, se possível, usar sempre a cinta, uma malha compressiva ou uma faixa na região abdominal, justamente para poder conter essa pressão e não fazer a hérnia ir para fora e piorar os sintomas. Porém, tão logo você se organize,
tem que ser operada, porque as hérnias umbilicais, embora pequenas, elas podem sim causar complicações. Muitas vezes as pacientes vêm ao meu consultório ou já com um diagnóstico de hérnia umbilical, ou então eu mesma, através do exame físico, vejo que essa paciente tem hérnia umbilical e ela nem sabia, porque nunca causou sintomas. Então essa paciente que vai ser submetida a uma abdominoplastia ou uma mini abdominoplastia sempre me pergunta se dá pra gente corrigir essa hérnia durante o ato cirúrgico. E a resposta é sim. Na maioria das vezes a gente consegue corrigir a hérnia umbilical durante o próprio procedimento de abdominoplastia ou mini abdominoplastia, aproveitando a própria cicatriz. Algumas pacientes com hérnias pequenas, com defeitos pequenos de parede abdominal, se beneficiam apenas da aplicatura, que é a costura desse músculo abdominal. Então, após a gente pegar esse conteúdo herniado por esse defeito da parede, a gente reduz esse saco herniário, que a gente chama, ou seja, aquilo que abaulou através desse buraquinho, desse defeito da aponeurose, da nossa cinta interna, a gente coloca ele novamente para dentro e através da aplicatura, da junção dessa aponeurose e dos seus músculos, a gente consegue corrigir pequenos defeitos. Existem também defeitos maiores da parede abdominal que não se corrige apenas com o uso da aplicatura dos músculos. Então, em casos maiores, a gente pode lançar mão também de telas de polipropileno, que são telas que dão reforço à parede abdominal. Aquela cinta que eu falei que ficou defeituosa, por isso herniou, a gente tem que reforçá-la através de uma tela abdominal. Algumas vezes ainda a gente tem associação das duas técnicas, a gente faz a aplicatura, a gente corrige a hérnia, reduz o saco herniário, faz a aplicatura, a costura dessa aponeurose, desse músculo e ainda por cima a gente coloca um reforço dessa parede abdominal com uma tela. O pós-operatório ele é o mesmo de uma abdominoplastia ou de um mini abdômen, aquelas recomendações de uso de cinta, daquelas malhas compressivas, do repouso, é tudo igual. Quem opera a hérnia umbilical deve ter um cuidado redobrado com a força no pós-operatório. E o retorno também às atividades físicas passa a ser um pouco mais postergado. Portanto, pessoal, se vocês têm um abalamento, uma bolinha que pula para fora do umbigo, ou então às vezes quando você está deitada ela não aparece, mas quando você levanta, então faz alguma força, ou então quando você tosse, ela acaba saindo para fora, isso pode ser uma hérnia umbilical. Se você não tem a pretensão de realizar algum procedimento estético para o seu abdômen, você não precisa procurar um cirurgião plástico para corrigir essa hérnia umbilical. Pode ser feito o diagnóstico por um clínico geral ou até mesmo por um cirurgião geral, que é quem opera a maioria das vezes as hérnias umbilicais isoladas. Porém, se você já tem uma pretensão de fazer uma cirurgia estética abdominal, você pode ir ao cirurgião plástico já com um diagnóstico de hérnia ou para que a gente te examine e possa fazer esse diagnóstico. Mas é fundamental que você se programe para realizar a correção dessa hérnia umbilical. Então, até o nosso próximo vídeo do Clube da Plástica.